Obrigada. Colegas, eu utilizei desse artigo 95, parágrafo 7º, que me dá o direito, e a qualquer deputado, de criticar e protestar sobre uma decisão da presidência da comissão. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Criticar e protestar contra a decisão da presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, que vem sucessivamente impondo censura à fala dos deputados e das deputadas. E ontem extrapolou com a censura imposta às falas das deputadas Maria do Rosário e Fernando Melchiona, excluindo das notas taquigráficas parte da fala dessas deputadas e, principalmente, o substantivo ou adjetivo genocida em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A presidenta da comissão não tem esse poder. Ela não tem o poder de livremente interpretar o regimento, passando por cima do direito dos deputados e deputadas. O artigo 53 da Constituição Federal é claro. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Isso não abrange os crimes de ódio contra as minorias, o que não é o caso da fala das deputadas, e também não abrange as ações fora de mandato, também não é o caso. Então, atribuir à fala das deputadas caráter injurioso é utilizar o Código Penal para algo que não pode, não está na esfera do direito e da competência da presidência dessa comissão. Então, as deputadas têm liberdade de expressão e os termos utilizados por elas devem voltar às notas taquigráficas. Isso é necessário para o bem da nossa democracia, do debate e da convivência nessa comissão. Mas vamos em frente. Já que o termo genocídio causa tanto espanto, vamos falar um pouquinho dele. Na forma substantiva, genocida é uma pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio, morte de muitas pessoas em pouco tempo. No adjetivo, que produz genocídio, aniquilando grupos humanos através da utilização de diversas formas de extermínio. Por exemplo, pobreza genocida, ou podíamos dizer crise sanitária genocida. É também um tipo penal nos tribunais internacionais. E ainda uma construção política e sociológica para determinar responsabilidade daqueles que têm que agir diante de uma situação para evitar mortes e não fazem, ou agem de maneira errada, causando-as. Por isso, não é ofensa, não é injúria, presidenta, a uma autoridade. Aliás, nós temos que discutir também a questão da autoridade, quero aqui falar sobre isso. É apenas a designação correta, constatada por milhões de brasileiros, e não só de brasileiros, no mundo inteiro, o que é o governo e o que é Jair Bolsonaro. Um genocida, sim. Senão, vejamos, quantas pessoas morreram no Brasil já? 340 mil pessoas. Nós temos 3% da população mundial e somos responsáveis por 25% das mortes. Como culpar isso? Como explicar isso? Gostaria de saber. Ontem morreram 4 mil pessoas. E sabe o que disse o presidente genocida? Em qualquer país morre gente. Ele é incapaz sequer de se solidarizar com a dor do povo. 4 mil pessoas. Sabe quantos municípios brasileiros nós temos no Brasil? Que tem até 5 mil habitantes? 1.300. Nós estamos perdendo um município por dia nesse país com morte de gente. Quantos acidentes de avião teria que ter para matar esse número de gente? Pois é, mas no Brasil está matando. E ele não teve a responsabilidade de cuidar do seu povo. Primeiro disse que era uma gripezinha, depois falou que não era coveiro, que ia chorar até quando, que o povo ia chorar até quando. Incentivou a aglomeração, incentivou as pessoas a não usar máscara, não fez um comitê gestor de crise. Depois de um ano que nós já estávamos na tragédia que ele fez em um comitê sem os governadores e prefeitos, não providenciou a vacina. Quero lembrar aqui, em agosto do ano passado, a Pfizer, um laboratório americano, não é russo nem chinês, porque com esses países ele brigou. Americano ofereceu ao Brasil 70 milhões de doses. Bolsonaro não quis comprar. Nós podíamos estar vacinando agora o povo brasileiro. A renda para os mais pobres, para o povo que não podia trabalhar, e para as empresas também foi suspensa. Nós vamos ficar quase 4 meses
sem o pessoal receber uma renda. Como é que faz isolamento social? Como é que as pessoas se protegem? Pois é. Então, por suas ações e omissões, Bolsonaro levou à morte de milhões em pouco tempo, porque ele é o presidente da República. Um ato dele pesa na forma como as pessoas enfrentam as situações. Ele serve de exemplo, e ele foi um mau exemplo. E fez isso porque queria, fez porque queria. Ele é a pessoa, assim, responsável por esse extermínio. Esse é o legado de Bolsonaro para a saúde brasileira. 340 mil mortos, os cientistas médicos acham que a gente, em junho, chega a cerca de 500 mil pessoas. Uma tragédia. Né? E agora vamos ver o que é autoridade. Né? Porque é o poder de ordenar, é quem tem designação para representante do governo ou determinado segmento, é quem possui muito conhecimento em determinada área ou assunto, é personalidade que faz com que alguém tenha domínio sobre outras pessoas. Enfim, nós temos aí quase 18 tipos de autoridade, e eu não estou falando só de autoridade constituída. Então, eu queria saber por que aqui a autoridade chamada Jair Bolsonaro, que eu acabei de exemplificar aqui, mostrar tudo que o caracteriza como genocida, não pode ter isso colocado nas notas taquigráficas. Agora, o ex-presidente Lula pode ser xingado aqui por um deputado que diz que ele não é autoridade. Ex-presidente pode até não ser considerado autoridade pelo regimento interno, mas com certeza é autoridade, senão o Estado não lhe provia, inclusive, segurança. Então, nós temos que parar com esse tipo de coisa. Então, o deputado pode xingar e pode ofender. Engraçado isso, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza do que nós estamos fazendo aqui, se é para fazer o debate político. Agora, para terminar aqui, as diferenças que eu elenquei, eu queria falar mais algumas coisas que diferenciam a autoridade do presidente Lula desse presidente genocida que nós temos no Brasil. E na área de saúde, eu já falei do legado do Bolsonaro, vou falar aqui do Lula e do PT. As farmácias populares, utilizadas pelo povo até hoje, é um legado de Lula e do PT. Os SAMUs, com as suas UTIs móveis, são um legado de Lula e do PT. O Brasil Sorridente, com os centros odontológicos, são legados de Lula e do PT. As UPAs, mini-hospitais, que estão agora salvando vidas nessa pandemia, são legados de Lula e o PT. Deixamos 450 instaladas e 586 em construção. O Mais Médicos, com 18.240 médicos em 2 anos, colocados em 4.058 municípios, são legados do PT. Todos os distritos indígenas foram atendidos por médicos. Até 2016, nós criamos 5.849 vagas em cursos de medicina no interior do país para formar médicos. Fizemos 4.200 novas unidades básicas de saúde, junto com os prefeitos, e mais de 11.000 foram reformadas ou foram expandidas. O que o presidente genocida tem delegado para a saúde? Eu quero deixar um desafio aqui. Eu paro de chamar Bolsonaro de genocida se vocês apresentarem 3 programas que ele fez para a saúde do povo brasileiro. Não é coisa pontual, não. Eu quero 3 programas, como esses que eu falei aqui, que pegam a maioria do povo brasileiro, que tem impacto na vida, nos municípios, que ajudam as pessoas. Citem 3. Se vocês tiverem condições de me citar 3, só 3, não precisa mais do que isso. Vocês já vão lá para quase 3 anos de governo. Cita 3. Eu paro de chamar de genocida. Senão, não pararei. E Vossa Excelência, Presidenta, vai ter que consignar em ata, sim, porque Vossa Excelência não pode violar o artigo 53 da Constituição Federal, com a sua interpretação penalista do regimento interno desta comissão. Este direito e esta prerrogativa, Vossa Excelência não tem. E se continuar insistindo isso, nós vamos juridicamente recolocar, porque essa comissão vai gravar para a história, sim, o presidente genocida que ele é. E ainda eu fico muito triste, porque a possibilidade de nós entrarmos com impeachment aqui, nós poderíamos barrar isso, mas o Congresso Nacional, sistematicamente, tem dado apoio a uma situação como essa. Eu espero que não restem as mãos do Congresso manchadas com o sangue do povo que está morrendo. Muito obrigada.